Obrigada, Sr. Pietro. Passaremos agora à sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos com perguntas dos analistas e, em seguida, passaremos para o público geral, ambas em inglês. Pedimos que cada participante se restrinja a 2 questões por vez. Para fazer uma pergunta em português, por favor, envie através do chat do webcast. Por favor, aguardem enquanto pegamos as perguntas. A primeira pergunta vem do Sr. Matt Robdillier, da Barclays. Por favor, pode continuar. Sr. Matt, o senhor pode fazer a pergunta. Aguardem, por favor, enquanto coletamos as perguntas. A próxima pergunta vem de Leonardo Olmos, do UBS. Bom dia a todos, estão me ouvindo bem? Ok. Estamos ouvindo. Muito obrigado. Bem, tenho 2 perguntas rápidas. A primeira sobre a venda da FiberCo para IHS. Primeiro, parabéns pelo negócio, um excelente negócio. Gostaria de saber se poderiam compartilhar um pouco mais o EBITDA que foi gerado pela essa operação, para não entendermos o múltiplo, e se existem algumas cláusulas de longo prazo no negócio. Obrigado. Ok. Aqui é o Adriano, falando, Leonardo. Você sabe que não é simples divulgar esse tipo de informação sobre o EBITDA, mas como o Pietro mencionou o múltiplo que nós chegamos com o valor da empresa que estamos considerando, você pode fazer os cálculos. O Pietro mencionou 21 vezes em múltiplo de Enterprise Value sobre EBITDA de 2020. Então, o detalhe aqui, esse é o EBITDA de 2020. Claramente, o que nós tivemos foi um plano de negócios bem desafiador e o melhor que nós tínhamos antes até dessa transação. O que eu estou tentando dizer é que, provavelmente, no futuro, poderemos fazer até mais do que estava no plano de negócios, porque, no fim, esse é o objetivo de fechar esse tipo de negócio, ou fechar esse negócio, especialmente com a IHS, sendo um parceiro industrial nesse caso. Lembre-se, Leonardo, que nós sempre dissemos que, para nós, esse não era um negócio financeiro, e sim industrial, porque queremos estar no negócio de banda larga e as oportunidades que o mercado apresentará em termos de novas conexões de FTTH nos próximos 3 anos, até 11 milhões de novas conexões, é preciso entender que existe muito espaço para diversos players e nós queremos arrematar uma parcela desse mercado. Ou seja, poderia ter sido um pouco difícil, porque isso nós teremos mais CAPEX, esse ramo de renda de fixa, conexão física exige muito mais CAPEX do que o móvel, e nós também podemos mencionar a questão do lado financeiro da transação. E aí chegamos a esse múltiplo de 21 vezes. Mas isso para nós não é a chave. A chave desse projeto é essa parceria industrial. E em segundo plano, nós também temos que financiar o negócio com a Oi. Então, a primeira meta nesse projeto foi a questão industrial. Você tinha uma segunda pergunta, Leonardo? Sim, obrigada pela explicação e resposta. A segunda pergunta está relacionada ao acordo que vocês fizeram com a Telecom Itália. Entendo que
testaram outras empresas para fornecer essa conexão estrangeira. Antes desse negócio, que empresa vocês usavam? E qual será o acesso para dar suporte à internet no Brasil? Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, Leonardo. É sobre o acordo assinado com a Sparkle? O contrato com a Sparkle? Sim, exatamente. Vocês assinaram o contrato para 2021 e 2022. Antes disso, que empresa vocês usavam? Qual era a capacidade? Quanto vocês pagavam? Ô, Leonardo, aqui é o Vicente falando. Essa informação foi divulgada ontem no nosso comunicado ao mercado. Toda a informação sobre esse contrato com a Sparkle, que é uma parte relacionada, é uma informação pública. Eu vou passar para Alberto para ele explicar melhor, já que isso está no nosso departamento de atacado. Olá, Leonardo. É uma parte bem padrão do negócio. Anualmente, nós vamos rever os termos e condições desse parceiro da internet, sondamos o mercado e verificamos o melhor negócio em termos de volume e preço. Os detalhes específicos foram discutidos ontem e a Sparkle fornecia a melhor capacidade técnica e melhor preço. E é renovável a cada 12 meses. Ok, eu não sei se você entendeu minha pergunta. Em 2020, quem era a Sparkle? Quem fornecia esse serviço antes? A Sparkle também. Ok, muito obrigado. A próxima pergunta vem de Gabriel Figueiredo, do JP Morgan. Olá a todos, estão me ouvindo bem? Sim, claro. Ok, obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas da área de móvel. A primeira, o Pietro mencionou durante o seu discurso a parte de passagem de volume para valor, e nós podemos ver que gastaram o postpaid, o pós-pago, mas vocês aumentaram o ARPU e tentando entender os motivadores por trás disso. Vocês estão se beneficiando de aumento de preços ou os clientes estão migrando para pacotes com maior valor? De controle para pós-pago, é isso? E a segunda pergunta, ainda sobre a área móvel, se poderia falar um pouco mais sobre a concorrência. Nós vimos a Oi lançando produtos ilimitados. Estão seguindo essas tendências ou não? Muito obrigado. Você pegou o ponto certo. Eu gostaria de declarar, desde alguns anos, passar de volume para valor. Essa tem sido nossa estratégia. Como você viu, publicamos um crescimento ano a ano nesse primeiro trimestre, especialmente em pós-pago. E o crescimento vem que o software aumentou, mas ao mesmo tempo continuamos a aumentar o nível de consumo no nosso pacote usado pelos clientes. Eu quero dizer que o nosso pacote, diferente em outros países, nos Estados Unidos ou na Itália, não tem uma grande quantidade de dados. Durante a pandemia, os clientes queriam aumentar precisaram aumentar o número a quantidade de consumo de dados. E nós fizemos um pacote com maior quantidade de giga, mais quantidade de dados. Esse número não incluía o aumento de preços que fizemos em março. O impacto do aumento do ARPU vindo do app vai ser avaliado mais no segundo trimestre. O que é importante
é que nosso aumento de preços não é um aumento de preço real, mas faz parte da nossa estratégia. Ou seja, a gente acrescenta mais gigas para os clientes. A nossa estratégia, que definimos de volume para valor, é composta de um pacote de gigas que progressivamente há um aumento de quantidade de gigas em relação ao aumento de preço. Isso vai de encontro ao aumento de consumo de dados do cliente. Em 2020, foi feito pelo aumento do consumo de dados por causa da pandemia. Para sustentar essa estratégia, nós temos que aumentar também a nossa qualidade de serviço. No 5G, nós conseguimos reduzir o churn, como eu mencionei no meu speech. Esse é um elemento que aí confirma mais uma vez que estamos no caminho certo. Ou seja, quando descartamos o resultado, quando mostrarmos o resultado do segundo TRI, aumentaremos ainda mais a receita de pós-pago ano a ano. E essa vez será muito mais causada pelo o aumento no app e menos pelo aumento da base de clientes. Voltando à segunda pergunta, que está relacionada à concorrência, se você se lembrar também com a Nextel em 2019, de vez em quando há alguma operadora que é percebida no mercado como tendo uma qualidade de rede menor, que tenta ganhar espaço lançando no mercado uma oferta com um maior volume de gigas. E uma boa parte do mercado e dos clientes vê essa oferta, essas operadoras, e eles não têm um grande impacto em termos de grande aumento na base de clientes ou troca de operador. Portanto, nós não prevemos esta oferta como uma questão que pode mudar o cenário. Eu não sei se você conseguiu ouvir toda a minha resposta, porque eu entendo que está havendo algum problema técnico, que o som vai e volta, não é? E sim, você foi cortado um pouquinho, mas eu recebi a, a pergunta, ou melhor, a resposta, mas obrigado. Peço desculpas por esse problema. A próxima pergunta vem de Christian Faria, do Bradesco BBI. Bom dia a todos, olá. Eu tenho duas perguntas sobre o negócio com a FiberCo. E primeiro, eu gostaria de entender o que criou o, o crescimento. Nós não vimos muita diferença no emprego do CAPEX, mas eu gostaria de entender quanto a empresa pode atingir no futuro com esse novo investimento, quantas casas, né? E, em segundo lugar, se a oferta primária que a empresa receberá é suficiente para financiar totalmente o crescimento esperado em termos de CAPEX também. Ok, Christian. Eu acho que, em primeiro lugar, é importante lembrar que, quando nós apresentamos o novo plano durante o dia Team Day, nós dissemos claramente ao mercado os detalhes do projeto FiberCo. Uma vez que fechamos o negócio com a IHS, o primeiro passo vai ser usar a IHS para preencher ou entregar o que estava incluído no nosso plano em termos de passar fibra. Nesta primeira fase, nós não estamos
acrescentando mais passagem, mas com o veículo da IHS nós vamos entregar o que já estava previsto no plano. É claro que o que nós temos em mente, eu vou responder porque estamos tendo problema com a conexão. Bem, Christian, você ouviu então que o que o Pedro falou até agora. Com esse acordo com a IHS para a FiberCo, com base no plano atual de implantação de FTTH e, é claro, a manutenção das redes atuais. Para atingir esse acordo, nós temos que nos basear no que nós já temos e que já projetamos. Como eu estava mencionando, na primeira pergunta, aqui a meta, é claro, é acelerar. Como você sabe, nós teremos as grandes oportunidades no ano que vem. Nós queremos captar uma parte dessas oportunidades. Então, é claro, a intenção é fazer mais do que já temos projetado. O que nós temos agora e a base para esse contrato é o plano que nós já temos. É por isso que você vê os números de quase 9 milhões de lares com fibra passada em 4 anos, para os próximos 2 anos. E a outra parte da sua pergunta é sobre o componente da oferta primária da IHS que será pago, se será suficiente para financiar. Sim, será suficiente para financiar os primeiros anos da operação. Lembre-se que a boa coisa da FiberCo é que a TIM, ou seja, a FiberCo vai ter um EBITDA desde o início, o que é diferente em outros casos. Vamos tentar continuar mantendo o nosso projeto. Com o EBITDA e a injeção de capital vinda da IHS, nós teremos um fluxo de caixa suficiente para financiar a implantação adicional. É claro que qualquer companhia pode ser mais eficiente através de alavancagem, e nós consideramos isso também, mas estamos bastante confortáveis com esta oferta primária para financiar pelo menos os primeiros 2 anos da FiberCo. Estão me ouvindo? Eu voltei. Estão me ouvindo, Adrian? Está me ouvindo bem? Fala, Pietro. Sim, Pietro. Ok, desculpe. Bem, então, para complementar o que ele estava dizendo, eu estava falando antes que é importante lembrar que quando nós apresentamos no Team Day o plano para 3 anos, nós não incluímos em nossos números a operação FiberCo. Então, o que está acontecendo nessa primeira fase é que estamos replicando com a FiberCo a meta que estava em nosso plano. É claro que temos a flexibilidade para acelerar ainda mais, porque a nossa meta é usar esse veículo para acelerar a cobertura. A forma como esse negócio foi construído nos dá a flexibilidade para fazer isso. Isso é explicado do ponto de vista financeiro também. Temos todos os elementos que permitem essa aceleração. O que nós fazemos é, uma vez que tudo estiver no lugar do ponto de vista operacional, o próximo passo será avaliar a aceleração usando esse veículo. E também, com relação à primeira pergunta que recebemos sobre a FiberCo, é muito importante não discutir qual é o nível de EBITDA, porque do nosso ponto de vista, essa é uma operação industrial e não uma transação industrial financeira, porque se quiséssemos uma operação financeira, seria fácil aumentar o EBIT dessa empresa, aumentando o preço de transferência, mas mantivemos esse nível
a uma taxa baixa, porque é um veículo que queremos usar para acelerar ainda mais o nosso crescimento nesta área de banda larga. Então, é importante falar que isso não é um negócio, uma transação financeira. Ela tem um componente financeiro importante, mas no final do dia é uma transação industrial que nos permitirá acelerar ainda mais o nosso desenvolvimento na área de banda larga. Perfeito, muito obrigado. Se vocês me permitirem, como será em termos, ou será disponível para a infraestrutura para outros players? Christian, nós perdemos a conexão, perdemos uma parte da sua voz, não conseguimos entender toda a pergunta. Poderia falar novamente? Eu queria entender se o crescimento em termos de casas conectadas será exclusivo para a marca TIM, ou se outra empresa de fibra poderá acessar esses outros lares. Ah, ok, entendido. Como nós mencionamos no fato relevante divulgado ontem, haverá para cada nova implantação uma exclusividade para TIM durante 6 meses. Depois disso, é claro, a FiberCo vai começar a oferecer a infraestrutura para outros players. Essa é a principal diferença quando nós falamos entre casos neutros. Aqui não é neutro, porque o veículo terá a TIM com exclusividade no início, mas sim, depois será aberto posteriormente a terceiros. É isso que foi interessante nesse negócio. E achamos que isso está refletido no valor da empresa. Lembre-se que nós faremos toda a gestão dos clientes, faremos a gestão dos dispositivos nas casas, dos modems, porque achamos que esse é um ponto de contato muito importante com os clientes. Ou seja, o que estamos apresentando aqui, nesse caso, desde do equipamento até o cliente. Ou seja, a resposta à sua pergunta é sim, a rede estará aberta depois do período de exclusividade. Também seria interessante fazer uma comparação para entender a diferença entre outros tipos de transação. Como eu expliquei, no mercado brasileiro, há alguns casos em que o modelo de infraestrutura será totalmente neutro. Significa que de T0 à última milha, do início até a última milha, a infraestrutura pode ser feita por qualquer operadora. Não há nenhuma exclusividade em termos de tempo para uma operadora comprar dessa infraco neutra. É mais ou menos o modelo da Oi, da empresa de infraestrutura da Oi. Agora é novo. Nós tem alguns prós e contras, porque você não tem uma âncora de operadora. O nosso modelo é aberto, ou seja, uma vez que nós tenhamos a infraestrutura de fibra por um período de tempo de 6 meses, a única operadora que poderá comprar essa infraestrutura será a TIM. Depois desse período de tempo, isso será aberto a outras operadoras. Então, são dois modelos totalmente diferentes, porque no segundo, no que nós escolhemos, que a TIM escolheu, temos uma indicação estratégica da área que deve ser desenvolvida, e isso contribui para a sinergia
com o plano estratégico da TIM. É por isso que eu gostaria de salientar mais uma vez que se trata muito mais de uma transação industrial do que de transação financeira. Ok, Pietro, muito obrigado. A Adrian também. A próxima pergunta vem de Carlos Siqueira, do BTG Pactual. Olá, Pietro e Adrian. Bom dia, como é que vocês estão? Obrigada pela pergunta. Eu falar também sobre eu acho que eu já entendi essa transação com a Fiber Company. Com relação aos ativos que vão ser transferidos, eles continuarão controlados pela TIM? Está certo isso? Você disse, falou sobre o backhaul e backbone, é isso? Sim, eles vão ficar com a TIM. Então, qualquer decisão da FiberCo. Aqui fala o Adrian. Sim, como Pietro mencionou, nós sempre dissemos desde o início que o que nos interessava para achar um parceiro estávamos interessados na última milha. Por quê? Lembre-se que o nosso backbone e o nosso backhaul é principalmente para o negócio de telefonia móvel, considerando o que temos. Como dissemos no início, sempre nós alavancamos em cima da infraestrutura de móvel que temos. Ou seja, precisamos manter o que nós já temos em backhaul, backbone. A única coisa que estamos abrindo mão é da rede secundária. Como mencionamos, é uma transação industrial e provavelmente é mais estratégica. A estratégia é manter o backbone e o backhauling em casa. Podemos ter também algumas outras detalhes nesse deal, porque a FiberCo pode ser no futuro responsável pela implantação não só no FTTH, mas no que nós chamamos também de FTTC, porque pode ser eficiente. O que nós estamos abrindo mão para a empresa está limitado a isso. Sim, está claro. Eu acho que é importante ficar claro para todos, porque nós, quando fazemos análise, mencionamos o número de casas e é completamente diferente, porque se inclui o backhaul e backbone ou não, é totalmente diferente em termos de avaliação a transação. Sim, você está certo, porque uma parte da transação também incluía clientes. Nesse caso, nós só incluímos a última milha, a fibra que vai da Oi até a casa do cliente. Perfeito, ok. E uma outra pergunta: o plano de expansão é bastante agressivo? Que geografias ou cidades vocês estão analisando para o crescimento dessa FiberCo? Algum tipo de mercado específico que querem atingir com essa nova empresa? Carlos, está claro que se estivéssemos em frente, conversando juntos, tomando um copo de vinho, poderíamos te dar mais detalhes que no momento não podem ser divulgados. É importante que estejam tentando entender se existe uma sobreposição, algum tipo de risco. Prestamos bastante atenção no nosso modelo geográfico e de mercado para entender. E o nosso plano é que parte da mudança do FTTC FTTH, que nós chamamos de brownfield, a escolha da área remanescente será baseada, então, na nossa ideia sobre a estratégia e movimentação dos outros players em termos de geomarketing, uma análise
do potencial de cada área e, claramente, é preciso considerar que há diferentes fatores que precisa se ter em mente. A estratégia, por exemplo, alguém que avalia a evolução da tecnologia a cabo. Se a tecnologia a cabo poderá se escalar para aumentar a sua velocidade, a migração dos clientes de fibra, há questões, até a questão da fibra, da rede de fibra ótica, mas com o nível de overbooking que não permite, de uma forma simples, fazer um upsell e um upgrade da rede atualmente. Então, esses são todos os elementos diferentes que precisam ser avaliados para definir a nossa abordagem de geomarketing em cada área. É claro que tentaremos evitar essa sobreposição e nunca tentaremos ser o terceiro ou quarto player para fornecer uma rede de fibra ótica, porque não faz sentido do ponto de vista estratégico, mas graças ao tamanho do Brasil, há um mercado enorme. Então, eu não prevejo, nos próximos 3 ou 5 anos, uma questão de sobreposição importante aí. Ok, está claro. Obrigado, Pietro. Obrigada, Adrian. Carlos, está claro que é preciso lembrar que isso é uma coisa que é um jogo de xadrez. É preciso considerar também qual será a estratégia do outro player. Ou seja, lembramos que, diferentemente da TIM, existem legados. Então, a estratégia é defender o sistema legado ou entrar em mercados não explorados. É difícil para eles fazerem tudo isso. E será mais inteligente acrescentar nenhum legado para tentar preencher essa lacuna na estratégia que falta no mercado. Nós já estamos fazendo uma oferta de 400 ou 500 megabits por segundo. Você pode imaginar que há algumas tecnologias que são muito mais adequadas para esse tipo de estratégia. Sim, sem dúvida. Ok, Pietro, muito obrigado. E de nada. A próxima pergunta vem de Alejandro Galostra, com o BBVA. Bom dia, Pietro e Adrian, obrigada pelas perguntas. A primeira, estou tentando entender melhor a estratégia da nova FiberCo. O propósito da FiberCo é ter todas as casas com fibra passada de FTTH em 5 anos e nada de FTTC. Vocês querem fazer FTTH e depois passar para FTTC e depois superar essa meta? Ou estamos falando 9 milhões? E em seguida, qual será o plano de implantação de infraestrutura? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é sobre as despesas com pessoal. Vocês têm reduzido o número de funcionários mais rapidamente nos últimos trimestres? Essa tendência continuará com a continuação do processo de digitalização? Ou é porque vocês estão fechando permanentemente lojas? Em que e quanto de redução na força de trabalho nós devemos esperar daqui para frente? E também, ainda relacionado a essa pergunta, você mencionou no press release que os funcionários serão transferidos para a nova FiberCo. Será possível mencionar o número de funcionários que serão transferidos para a nova empresa, uma vez que a transação seja concluída? Obrigado. Com relação à primeira pergunta, o Adrian pode dar mais detalhes, mas no meu
talvez não ficou claro. Nós não vamos acabar com o FTTC mudando tudo para FTTH. O nosso plano é que vamos substituir parcialmente em algumas áreas FTTC por FTTH. No final do terceiro ano, continuaremos a ter cliente com FTTC, mas migraremos uma parte deles, não todos os clientes, para FTTH. Não, agora não me lembro, mas eu acho que nós temos mais de 300 mil clientes com FTTC. Se eu não estiver errado, o número em, em 2023 será de 100 mil ou 200 mil, mas o Adrian pode me corrigir se eu estiver errado. Com relação às despesas com pessoal, lembre-se, em primeiro lugar, uma redução de número de funcionários. Nós temos 90.500 funcionários. Nós já fizemos um grande trabalho em termos de uso de forças terceirizadas, isso impacta a nossa atividade. Então, nós prevemos isso. O processo de digitalização que foi implantado nos permite reduzir custos externos por algum tipo de atividade que é mais baseada em seres humanos do que automatizada. Em relação à comparação ano a ano, se você olhar o custo real de mão de obra, houve um aumento de 8% ano a ano, mas o aumento real de mão de obra foi de apenas 3%, que está mais ou menos alinhado com a inflação. O restante está relacionado a algumas contingências. Mas, Adrian, se você gostaria de corrigir alguma coisa, por favor, fique à vontade. Não, você falou corretamente, Pietro. Na primeira parte da pergunta, em termos do que nós teremos daqui a 4 anos, em termos de casas com fibra passada, claramente queremos atingir 9 milhões de casas com FTTH, mas outras continuarão com FTTC. Por quê? Nós faremos a transição de C para H aonde for necessário. Como sempre, precisamos ser extremamente eficientes para maximizar o retorno. Então, não é que nós vamos passar todos ou despediremos todos os funcionários FTTC, ou lares FTTC. Com relação à transferência dos funcionários para a FiberCo, lembre-se que é um número muito limitado de pessoas. Nós não tivemos nenhum movimento no número de funcionários no passado. Estamos bastante confortáveis com a situação atual e não temos nenhum plano para reduzir a mão de obra ainda mais. Muito obrigado, Pietro e Adrian. Alejandro, a sua pergunta me permite dar mais detalhes sobre por que da FiberCo. No ano passado, em realidade, é que já esse ano, de fato, nós teremos um grande desafio que será a integração com os ativos da Oi. Então, um dos motivos para criar a FiberCo foi também para criar, digamos assim, um centro de excelência em termos de operações fixas para a última milha. Antes de discutir backhaul, backbone,
rede de transporte, há diversas sinergias quando se gerencia uma rede única, fixa e móvel. Quando falamos sobre a última milha, é totalmente diferente da última milha de móvel, porque móvel é uma entrega de SM e criar essa última milha é totalmente diferente. Então, a criação da FiberCo vai permitir termos uma empresa que é totalmente focada no trabalho difícil e nos beneficiaremos também do ponto de vista operacional em ter uma empresa totalmente focada nessa atividade. Eu já trabalho nessa área de fixo há muitos anos na Itália e não existe uma questão mais simples do que a outra. Mas as duas atividades são totalmente diferentes. A criação dessa empresa permitirá à nossa equipe interna ficar totalmente focada na integração da Oi e haverá uma outra equipe na InfraCo que vai estar 100% focada em construir essa rede de última milha. E o Alberto terá como foco vender móvel e nós continuaremos a gerir os clientes. Entendido. Está muito claro. Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Alejandro. Senhoras e senhores, gostaria de lembrar que para fazer perguntas em português, envie através do chat do webcast. Não restando mais perguntas dos analistas, agora passamos a palavra ao Sr. Pietro Labriola para as considerações finais. Por favor, Sr. Pietro, pode prosseguir. Tenho dito isso nos últimos trimestres. Na CHIM não usamos atalhos. Manteremos nosso foco na sustentabilidade do negócio com uma abordagem racional e uma execução sólida. A postura antifrágil da empresa está transformando desafios em oportunidades para evoluir ainda mais. Portanto, continuaremos a usar nossa abordagem inovadora e ágil para tomar as decisões corretas e estaremos prontos para tirar o máximo proveito da recuperação da economia. Quero agradecer a dedicação e o compromisso da nossa equipe, que continua a superar muitos desafios para entregar resultados excepcionais. Juntos somos mais. Mais uma vez, obrigado por participarem de nossa teleconferência. Fiquem bem. Espero que possamos nos encontrar em breve nos próximos eventos que faremos com a comunidade financeira. Obrigado e grande abraço. Com isto, concluímos a teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2021 da TIM SA. Para mais informações e detalhes sobre a companhia, acesse o site ri.tim.com.br. Você pode se desconectar a partir de agora. Obrigada mais uma vez.